Você acha que o mercado vai ser mais seletivo, Pedro? Nós vamos ter grandes mudanças, João, depois dessa epidemia aí, viu? Nós vamos ter mudanças sintomáticas na economia, na parte social, no mercado de trabalho, nas empresas. Já está acontecendo, né, João? Empresas fechando, empresas reduzindo os salários, o número de desempregados aumentando, né? Nós vamos ter aí grandes momentos aí difíceis pela frente. Sem dúvida. O mercado vai cada vez exigir profissionais mais capacitados. Cada vez mais qualificados, com bastante grau de flexibilidade, de resiliência, de saber trabalhar sob pressão, né? Principalmente, né? A Mariângela acabou de entrar. Olha a Mariângela, hein? Paulo Henrique. O pessoal vai chegando, muito legal, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Mariângela. Tudo bem? Bem, você? Quando surge ouvir. Que lugar chique que você está, hein, Mariângela? Já saí. Tava muito caro lá, muito caro. Tá muito caro. Todos bem? Amanhã que tem a live da Mariângela? Vai ser amanhã. É amanhã. Amanhã ainda. Opa! Estarei aqui com a camisa do Verdão, prestigiando. Oba! Parece, até parece. Qual é o tema amanhã, Mariângela? A Revolução 4.0 e os impactos na liderança. Olha lá, hein? Não podemos perder essa, hein, João? Não, Bom, não. o João não vai perder, eu que O não João, posso perder, não. né? Vai ser nesse mesmo horário também, 14h15? Vai ser 15 horas. 15 horas. 15 horas. Pelo Simpla? Pelo Isso. Simpla. Uhum. Vai ser aqui mesmo, a mesma ferramenta. Porque também a liderança é importante, né, Pedro? Opa, fundamental, né, João? Foi a primeira live que nós fizemos, foi abordando alguma coisa sobre liderança. Né? É um tema sempre muito procurado, né? E eu perdi, fiquei tão triste por ter perdido, mas nessa nova rotina a gente ainda ficou meio confuso. Agora que está adaptando a agenda com o confinamento. É difícil, né, Mariângela? Complicado, né? Tá complicado, pelo amor de Deus. Né? Não, e será que vai... A Faculdade de São Leopoldo Mandique já anunciou que as aulas com eles lá voltam somente no dia 3 de agosto. Puxa vida. Eles estão com aulas online, Online, né? tudo online. Tudo online. E é curioso, porque o meu genro é dentista e é professor deles e da Uniso de Sorocaba. E é engraçado você falar ao professor de odontologia dando aula online. Porque o meu genro tem uma forte ligação com aulas no laboratório. Né? Então ele está se virando aí, fazendo filme, mostrando para os alunos, mas é difícil. Foi uma adaptação, está sendo uma adaptação complicada para todos, né? No meu caso, são cursos gratuitos, um público muito humilde, então a dificuldade também de treiná-los sem ter tido tempo para uma plataforma tem sido uma dificuldade. O curso nem seria complicado, porque cursos de gestão, a gente tem mais facilidade para ministrar as aulas à distância. Sim. Mas tanto professores quanto os alunos, em especial os alunos, a falta de um bom treinamento na plataforma está causando um transtorno. Vamos ter que adaptar. Nossa, é complicado, hein? Porque se um nível de alunos um pouco mais baixo, será que todos eles têm computador? A escola, inclusive, ofereceu para os demais alunos dos outros cursos que já estão com aulas à distância, os alunos do ensino médio,
Mesmo famílias mais abastadas, muitas vezes têm 2 ou 3 filhos com aulas simultâneas e não tem o número de máquinas em casa suficientes para isso. A escola disponibilizou empréstimo de máquinas e faremos o mesmo com os alunos do curso técnico. Sei. Boa parte deles vai ter que fazer com os computadores emprestados da escola. É um jeito, né, Pedro? Tem que dar um jeito, né? Porque eu acho que a volta às aulas presenciais devem demorar mais, eu acho que... E eu acredito. Essa semana as minhas netas do ensino fundamental começaram ontem as aulas online. Então é engraçado você ver uma menina de 6 anos de idade já estudando online, né? Então é um período de adaptação, né? Eu acho que também, assim como as crianças, os meus que são adultos têm essa complicação, mas para as crianças eu acho que o desafio também é bem grande, né? Aprender a atenção da criança, fazê-la entender, repetir. Nossa, eu tenho visto a minha filha talhando em cima das filhas para elas, né, entenderem, se concentrarem e absorverem o ensinamento, mas é difícil, né? Período difícil. Agora, nós todos professores, né, Giovana, nós estamos ficando peritos em tudo quanto é sistema de online, né? Google Zoom, Hangout, agora o Simpla. É verdade. Então, temos que ficar especializados, não tem jeito, né? Nós somos conduzidos a esse sistema. E a outra faculdade que eu trabalho aqui em Campinas tem também um sistema próprio, tem mais um aprendizado para o acesso e o manuseio do sistema, né? Então, Vamos lá, João Batista. Vamos lá, Pedro. Bom, queria inicialmente agradecer a presença de todos. Já vamos iniciar e damos 5 minutos de carência, né? Eu vou passar um vídeo rapidinho de 1 minuto falando um pouquinho da consultoria e logo em seguida a gente vai passar para o Pedro iniciar o seu debate sobre o tema. A Júnior Consultoria se especializou na execução de seminários, palestras e cursos abertos em company em diversas áreas. Relacionamento, atendimento, negociação, neurolinguística, secretária com atuação gerencial, comunicação escrita, elaboração de relatórios, telemarketing, comunicação verbal, clima organizacional. A Júnior Consultoria trabalha também com custos, gerenciamento, liderança, vendas, negociação, administração do tempo, orçamento empresarial, planejamento estratégico, motivação, inteligência emocional, argumentação, qualidade, matemática financeira, fluxo de caixa, RH, entre outros. Os clientes da Júnior estão espalhados por todo o Brasil. Petrobras, Gerdau, Faber-Castell, Grupo Accor Brasil, Interlig, Grupo De Pascoal, Banespa S.A., Prefeitura de Campinas, Furnas e outros. Entre em contato pelo e-mail junior@juniornet.com.br ou pelo telefone 0800 176776. Bom, pessoal, uma satisfação. Vamos passar para o Pedro iniciar os seus trabalhos com relação a como os comportamentos recomendados em uma entrevista de seleção, que é fundamental que a gente tenha essa habilidade também, ainda mais nos dias de hoje. Pedro. Eu preciso colocar o slide aqui, João. Pode colocar o slide. Vamos lá. Pessoal, então, boa tarde. Sou o professor Pedro Carlos Carvalho, sou consultor da JR Consultoria, também trabalho com a professora Maria Ângela. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação participarmos de mais esta live e de um assunto importante, né, nessa pandemia, né, João, com tanta situação constrangedora. A Maria Ângela, que também é experiente nisso, sabe do que eu estou falando, né?
a crise que nós estamos hoje no Brasil com desemprego, pessoas procurando emprego, aumento de desempregados, né? Então, a proposta dessa live é discutirmos comportamentos recomendados no processo de recrutamento e seleção. Como deve ser o papel do candidato durante a busca de um novo emprego, durante o processo de recrutamento. Então, nós elencamos alguns pontos a serem discutidos, apenas como orientação para chamar a atenção das pessoas para esse mercado de trabalho hoje tão competitivo e tão complicado, né? Então, esses comportamentos começam, na minha visão, com a opinião do mercado sobre o que está acontecendo. Quando existem vagas, essas vagas estão convergindo para áreas estratégicas. Algumas delas importantes que eu vou relacionar aqui, a área de administração, porque o profissional formado em administração ele acaba sendo aceito em múltiplas áreas organizacionais. Sempre vai caber a figura, o papel, a presença do administrador em múltiplas atividades organizacionais, né? Então, é um curso, é uma formação que ainda chama a atenção no mercado, né? Área de vendas, esse mercado tão competitivo, profissionais que têm essa habilidade, essa capacitação, esse preparo, essa experiência, encontrarão ainda grandes possibilidades no mercado. A tecnologia da informação, inegavelmente, nós vivemos hoje, desde o início da globalização, por volta de 94, essa ascensão, esse crescimento e essa valorização da área de TI e, logicamente, dos profissionais que lá transitam. A tecnologia da informação hoje é uma área importantíssima, é uma área estratégica dentro de uma empresa e feliz do profissional que tem essa habilidade para buscar uma nova colocação ou para se manter aí no mercado de trabalho. Ciências contábeis. Pode parecer incrível, né, para muitas pessoas eu mencionar ciências contábeis, mas o que nós temos visto no Brasil, depois dos movimentos da Lava Jato, a busca pela correção nos trabalhos, para transparência, para lisura, para ética, para compliance, para governança corporativa, nos remetem aos estudos das ciências contábeis, a elaboração de relatórios adequadamente bem feitos, transparentes, números corretos, valorizando a figura do profissional vindo das áreas aí ligadas às ciências contábeis. Não falei, mas tem também a auditoria, né, que está dentro das ciências contábeis. A engenharia mecânica teve um salto de projeção devido à importância que é hoje o engenheiro mecânico dentro das operações produtivas. O manuseio com máquinas essas que são ligadas à informática, máquinas automatizadas, a robotização, a pneumatização, né? Tudo isso requer aí profissionais tarimbados e a engenharia mecânica tem formado profissionais garimbados para isso. Amanhã a professora Mariângela vai falar da liderança na Revolução 4.0, né? E os engenheiros estarão ali acompanhando, porque estão com o pé dentro desse movimento aí ligado às operações produtivas. Temos a engenharia civil, que sempre tem um estremecimento. Hoje nós vivemos essa pandemia, mas teremos aí a expectativa de que o mercado volte a gerar ofertas de trabalho devido ao retorno das obras, das construções, cabendo certamente aí a figura do profissional ligado na engenharia civil. A engenharia eólica cresce no Brasil, né? Quando eu falo cresce no Brasil, é evidente que nós temos que lembrar que nós estamos nessa pandemia, mas o Brasil já teve movimentos sensíveis para a busca da força do vento, a exemplo do que acontece na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil começa a desenvolver os seus trabalhos. E feliz das pessoas que têm essa habilitação em engenharia eólica, porque é um mercado crescente. O curso de Direito, ele tradicionalmente é um dos cursos mais tradicionais do Brasil e hoje, com todos esses movimentos econômicos, sociais, trabalhistas, né? Nós tivemos em novembro de 2017, no dia 11, aquela reforma trabalhista, onde mais de 100 cláusulas foram alteradas, corrigidas, adequadas, mexidas, vamos dizer assim, exigindo um trabalho incessante do advogado. Então, hoje nós vemos o ramo do direito, um ramo que continua num crescente, né?
gerando ofertas de trabalho, gerando perspectivas profissionais, porque muito tem que se fazer e muito há que se fazer pelas empresas, pelos profissionais, pela política. Então, o advogado terá um amplo campo de trabalho pela frente ainda. A gestão ambiental, surgida finalmente no Brasil durante o começo da globalização, hoje vive um momento importante. Hoje se fala de sustentabilidade, que é uma mistura de transparência nos negócios, nos relatórios, com os cuidados com o meio ambiente. Então, feliz da empresa que tem essa preocupação, seja com uma área própria de gestão ambiental, seja com o apoio de uma consultoria especializada. Vai crescer muito ainda no mercado de importância as atividades relacionadas à gestão ambiental. Eu diria que nós estamos apenas começando, né, os trabalhos da gestão ambiental. Existe ainda muita coisa a ser feita. Então, existe aí muita perspectiva de trabalho para aqueles que queiram ingressar nessa área. A logística ela é a resultante de uma evolução da área de materiais. No começo do século, com Taylor, com Ford, com Fayol, a área de materiais foi crescendo, agregou na área de compras o almoxarifado. Aí, nos anos 60, entrou ali o PCP, Planejamento e Controle de Produção. Nos anos 70, as empresas começaram a praticar os trabalhos de importação. A área mudou-se para o nome de suprimentos. E, finalmente, no começo da globalização, finalmente foi adotado o nome logística, que é um conjunto de atividades, essas que falei, né? De comprar, armazenar, abastecer a empresa e também de entregar o produto vendido ao cliente. A melhor forma de fazer isso, de uma forma rentável, ágil, eficiente. Muitas empresas hoje optam por centrais de distribuição, por centros de distribuição, tudo ligado ao amplo sentido da logística, uma área que se valorizou muito nos últimos tempos. A saúde, inegavelmente, é até besteira falar de saúde agora, porque nós estamos vivendo uma pandemia onde o que mais se discute é a saúde. Mas nós vemos aí um crescimento do mercado ligado a remédios, a hospitais, a empresas fabricantes de medicamentos. Só na região de Campinas nós temos aí inúmeras empresas ligadas ao ramo da saúde. Opa! Então, é uma área importante que gera aí profissionais da medicina, da odontologia, da farmácia e tantas outras áreas importantes, a biologia. Então, a área de saúde é uma área crescente no Brasil, felizmente. O que observamos é que essas áreas tornaram-se excelentes oportunidades para o desenvolvimento de uma carreira profissional. Olhando para a Mariângela, eu lembrei que também a área de educação, no que tange a parte online, né, Mariângela? A parte da ensino à distância, teve uma explosão de crescimento e agora com essa pandemia, mais do que nunca, tornou-se importante para o sistema educacional a utilização do sistema online, para que nós possamos transmitir as nossas aulas e fazer com que os alunos continuem os seus respectivos cursos. Então, a educação à distância será um segmento ainda com muito mais crescimento pela frente. Quando nós falamos de processos de recrutamento e seleção de pessoal, existem habitualmente algumas perguntas que são feitas, e elas são feitas independentemente da empresa, do psicólogo, do entrevistador. Existem as perguntas e os cuidados que nós temos nas respostas, que podem classificar candidatos, bem como podem desclassificar candidatos. Então, nós vamos colocar aqui algumas perguntas que são feitas habitualmente nesses processos e vamos colocar a nossa opinião como uma alternativa de resposta para essas perguntas que são habitualmente feitas. Vamos lá, então. Primeira pergunta: por que você quer sair de sua empresa atual? É uma pergunta tradicional, né? Muitas vezes a entrevista começa já com essa pergunta: por que você quer sair da sua empresa? Então, o entrevistado tem que ter muita cautela nesta resposta. Se nós pensarmos que nós estamos na região de Campinas e nós temos aí uma região ampla, com muitas cidades, o profissional ele pode trabalhar numa empresa em Jaguariúna, em Indaiatuba, em Nova Odessa, Sumaré e tantas outras, Arthur Nogueira, Cosmópolis, tudo faz parte aqui desse
ambiente grande da região de Campinas. Então, é importante nós termos cautela, prudência nas respostas, porque às vezes são empresas que se relacionam. Então, qual seria a minha recomendação para essa resposta? Seria o candidato abordar o seguinte: olha, eu estou querendo sair porque eu estou em busca de novos desafios, novas perspectivas, eu estou fazendo o meu curso superior, estou aprendendo uma série de novidades que eu desconhecia e eu quero entrar numa empresa onde eu possa aplicar esses conhecimentos que eu estou adquirindo em novas atividades. Na empresa que estou, talvez esse processo demore um pouco mais e eu quero, então, buscar para mim essa agilidade numa nova colocação, visando aproveitar esse leque de conhecimentos que eu estou adquirindo. Jamais falar mal da empresa atual. Jamais. Porque passa uma imagem de revanchista, de preconceituoso, de ingrato, né? Então, isso aí pega muito mal para o candidato. Então, sempre colocar busca de novos desafios, de novas perspectivas, de melhorar o aprendizado pessoal e profissional. Segunda pergunta a se destacar... Pedro, né? Oi? Exatamente. Eu acho que, com relação a essa primeira pergunta, você não deve desabafar os problemas que você tem na empresa e, justamente como você comentou, não falar mal da empresa, né? Exatamente. Ou que você esteja trabalhando ainda, porque às vezes você está participando de um processo que você quer deixar a empresa, ou já deixou, né? Mas é importante que você não utilize esse momento para desabafo e falar mal da empresa. Passar uma imagem de rancor, né? É muito rancoroso, ingrato, né? Então, esse tipo de coisa tem que ter muita cautela mesmo. Muito bem, João. A segunda pergunta: o que você realizou nos últimos 5 anos? Pode ser que não seja inquirido com essa pergunta, mas o candidato deve ir preparado, imaginando que pode surgir essa pergunta. Então, é conveniente que ele já tenha obtido aí com ele próprio algumas ideias do que ele pode falar, né? Eu participei de um projeto de lançamento de produto, eu implantei um novo sistema administrativo. O importante é levar consigo já algumas respostas, caso essa pergunta seja feita. O que não pode, o que é muito complicado, às vezes inadmissível, é o candidato sendo pego por essa pergunta. O entrevistador fala: o que você realizou nos últimos 5 anos? Aí o candidato fica olhando para o entrevistador, não entendendo, o cérebro trabalhando, buscando uma resposta, e às vezes ele não sai a resposta de uma forma convincente, passa uma imagem muito, muito fraca, né, do candidato. Então, mesmo que no futuro, aí na frente, você não tenha essa pergunta, se prepare para uma resposta em relação a essa pergunta aí. Mas nada que seja de uma forma muito autoritária, arrogante: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso também pega muito mal para a imagem do candidato. Comente assuntos corriqueiros, normais, que você participou, sem mostrar uma grandeza infinita, né? Fala, João. Não, perfeito. Isso. Depois, uma nova pergunta: quais de seus trabalhos não deram certo? É muito legal você falar do que eu fiz, do bom, que eu acertei. Agora eu quero ver você falar e reconhecer que alguma coisa que você fez nos últimos tempos não deu certo. Aí não pode ficar coçando a cabeça, cruza a perna, descruza os braços, tentando achar alguma coisa. Isso mostra a humildade, a sinceridade, o devido processo de reconhecimento de trabalhos que foram feitos, mas que infelizmente não deram certo. Mas mesmo assim não tiraram o ânimo e a vontade do profissional que está ali sendo entrevistado. Pense nisso, né? Essa pergunta com certeza acontece em múltiplas entrevistas para a seleção de pessoal. Outra pergunta: quais são os seus pontos fortes? Se fosse a Mariângela, ela falaria: eu sou palmeirense. É uma pergunta difícil, né? Na hora você imaginar o que eu posso responder, né? Mas pense sobre as suas capacitações, as suas habilidades, o idioma que você fala, a capacidade de fazer amigos, a capacidade de cálculos, de aprendizado, de saber aí novos sistemas ligados à TI, de iniciar um trabalho e já entender o sistema. Fale da sua capacidade de manter amigos, de relacionar-se com clientes, com fornecedores.
tudo isso conta ponto. Acho que é legal Agora vem também, o pior, né? viu, Pedro, Oi? nessa dos pontos fortes, eu acho que é importante também você dar exemplos reais de como que você pode aplicar essas características no ambiente de trabalho. Exatamente, usar os seus pontos fortes em prol da nova empresa onde a pessoa esteja se candidatando, né? É verdade. Ô, João, e vem aí uma outra pergunta perigosa, né? Comente sobre seus pontos fracos. Tem gente que fala, eu machuquei o joelho e não posso mais jogar futebol. Eu sou São Paulino, né? Daí... Opa, epa! Mas comentar sobre seus pontos fortes até é possível. Agora, quando chega na hora de falar dos pontos fracos, fica aquela indecisão, aquela reflexão. E agora, meu Deus, o que eu vou ter que falar, né? Mas comente aí da sua busca pelo aprendizado, da problemática que você vê pela sua falta de contato para fazer o idioma inglês ou aprender um novo idioma, de entender melhor alguns trabalhos ligados à informática, da introversão, um pouco de timidez que você tem, que você está trabalhando para melhorar, mas alguma coisa tem que ser falado, que mostra que o candidato reconhece certas fragilidades pessoais e que ele, reconhecendo, ele está trabalhando para melhorá-las, né? Então, isso tudo deve ser pensado e falado nessa hora, né? Um ponto que muitas pessoas têm dificuldade... Pode falar da Ponte Preta, hein, João? Essa parte, senão você vai falar meia hora aí. Um ponto que as pessoas realmente acabam tendo como ponto fraco é a parte de falar em público, que pode ser trabalhada, né? A timidez, então a exposição, quer dizer, são pontos fracos que não são definitivos e sim podem ser melhorados. Podem ser trabalhados, a pessoa tem que saber melhorar o seu nível de comunicação e saber se expor, apresentando trabalhos, conversando, comunicando, né? Tudo isso é fundamental para o profissional de hoje, né? A comunicação e essa exposição. Quais são suas motivações? É interessante porque você tem tanta coisa que pode motivá-lo, né? Mas eu focaria sempre no aprendizado. Uma das minhas motivações sempre é o aprendizado, a busca pelo conhecimento, conhecer novas pessoas, conhecer novos trabalhos, conhecer e valorizar os nossos clientes. São as motivações, né? A família, o sucesso da minha família, meus filhos, enfim. Vou casar, estou me motivando para isso, coisas desse tipo, né? Você consegue trabalhar sob pressão? Essa pergunta ela deveria ser eliminada do processo de entrevista, porque hoje, fatalmente, realmente, quem é que trabalha sem pressão? Nem a panela de pressão trabalha sem pressão. Então, hoje, você consegue trabalhar sob pressão? Todos nós temos que ter esse arbítrio, essa sensibilidade de explicar que hoje o momento é muito complicado, é um momento de muita pressão de todos os ambientes, movimentos políticos, econômicos, sociais, né? Então, movimentos de povos, de nações, essa pandemia, essas determinações que vêm do governo, e dentro da empresa não é diferente, né? A busca por resultados, a busca pela redução dos custos, a busca pela eficiência, pela eficácia. Então, a pressão ela existe hoje em todos os aspectos, né? Então, nós temos que saber externar ao entrevistador essa sensibilidade que nós temos sobre esse tema, sempre ressaltando que hoje o ambiente é de pressão. E feliz daquele que consegue sobreviver, continuar desenvolvendo o seu trabalho e buscando os resultados organizacionais. E, Pedro, acho que vale a pena, nesse ponto, você compartilhar com o entrevistador exemplos de situações estressantes que você tenha passado, mas que não afetaram nos seus resultados, né? Exatamente. Mostrando a resiliência que você tem com relação a isso. Por exemplo, eu falaria de duas áreas. A área de gestão de pessoas, a pressão, quando se aproxima a época da database. Hoje nós não temos tanta complicação, mas houve um tempo já que, quando se aproximava a database, que era o período de negociação com o sindicato, era uma loucura, era uma correria em busca de informações, de preparar notícias, informações, dados para a participação das negociações, né? E hoje, nesse momento que nós estamos, uma das grandes pressões que continuam existindo é a busca de resultados, é pelo final do mês, né? Pelo volume de vendas.
a correria para se alcançar os objetivos. Hoje eu acabei de ver aqui no jornal, na hora do almoço, pessoal, o dólar chegou a 5,92. Então, essa é outra pressão que vem ali da matriz, né, da empresa, dos relatórios contábeis, da desvalorização do real, a complicação econômica que passa a empresa, a evolução dos preços. Então, tudo isso gera pressão. Então, o João lembrou bem, sempre é importante citar alguns exemplos para corroborar com o que você está falando, né? Outra pergunta interessante, um pouco mais light, mas mesmo assim séria, comente sobre sua família. Cuidado, né? Eu sempre recomendo o seguinte, cuidado ao falar da sua família. Cuidado ao exagerar com os pontos extremamente positivos. Parabéns para você, parabéns para os seus familiares. Mas cuidado na hora de expor isso, porque você pode provocar no entrevistador o ciúme, a inveja, o despeito, a frustração. Então, comente com moderação, né? Que nem propaganda de cigarro, né? Comente com moderação. Então, comente da família, fale da sua satisfação, esposo, o seu cônjuge, namorado, noivo, filhos, o sucesso que vem obtendo, mas sem fazer disso uma apologia do extremo sucesso, né? Faça a coisa com moderação, comente, mas não exagere. Depois, o que você faz nas suas horas de folga? Nós tivemos, pessoal, a partir de 94, com a explosão dos ventos da globalização, aquela loucura toda que foi empresas no Brasil, se vendo, então, chegar novas empresas do exterior, concorrentes. Então, ficou aquela loucura atrás da redução de custos e, fatalmente, a redução do quadro de pessoal. Com isso, muitas pessoas perderam emprego e os profissionais que permaneceram trabalhando foram agraciados com novos trabalhos que eram feitos por aqueles que saíram da empresa. E, com isso, surgiu a figura do profissional workaholic, aquele fanático por trabalho, a pessoa que se dedicava 32 horas por dia. Era aquele que saía para ir embora para casa e falava, chefe, até amanhã, se precisar de mim, pode me ligar que eu estou à disposição. Chefe, bom final de semana, tem alguma coisa que eu possa fazer em casa? Era isso aí, né? Hoje, graças a Deus, né, a virada do século XX para o século XXI trouxe uma mudança sensível nessa forma de tratamento. Surgiu o debate, a busca e a prática pela qualidade de vida. Então, as pessoas hoje têm muitas empresas, e essas pessoas trabalham em empresas que oferecem uma ampla possibilidade de lazer, seja interno, seja externo, né? Eu sei de empresas na região, por exemplo, que tem aquela massagem, quick massagem, tem empresas que oferecem um excelente café da manhã, lanches, tem o restaurante, tem cantina, tem o Grêmio, tem o clube, tem campeonatos, tem promoções externas como idas ao teatro, caminhadas, campanhas de relacionamento, de relações sociais, de responsabilidade social. Nós, fora dessa pandemia, nós sempre vimos aí pessoas caminhando. Então, quando a empresa faz essa pergunta, ela quer saber se você se desliga da empresa nos momentos de folga, né, nos seus finais de semana, se você aproveita as suas horas de lazer com a sua família, com você próprio, para uma leitura, para um caminhar, para encontrar amigos. Eu brinco muito, João e Mariângela e colegas, que tem pessoas que, ao ouvirem a música do Fantástico, falam, meu Deus do céu, já é segunda-feira. Já ficam todo aborrecidos, preocupados, né? Já ficam extenuados naquele momento. Então, essa pergunta é mais uma advertência a todos, né? Da importância que nós temos de cuidar da nossa vida, da nossa forma física, da nossa qualidade de vida. Então, a empresa quer saber se você se desgasta, se você, motivado, transpira, faz uma série de coisas para voltar na segunda-feira pronto para iniciar uma nova semana com muita vitalidade, com muita força de vontade. Pedro, você se mantém atualizado em assuntos de sua área? Como? Pessoal, é fundamental esse assunto aí, né? Hoje nós temos esse amparo da informática. No tempo em que eu fiz faculdade, nós só tínhamos o apoio de jornal, revista, livros, rádio e televisão. Hoje você tem o computador, você tem o Google, você clica lá uma palavra, vem N respostas, artigos,
a textos de livros e tudo mais. Então, o profissional tem que ter essa consciência dessa necessidade de se manter atualizado, eu diria que não só em assuntos de sua área, mas ter uma ideia interessante, geral, do que está acontecendo no mundo, né? Não precisa ler de todos os países, mas, a grosso modo, assuntos mais palpitantes do momento, né? Então, além de se aprofundar em assuntos da sua área, quais são assuntos que mexem hoje com a população? Se formos falar da pandemia coronavírus, aí já é marmelada, porque isso é mundial, né? Mas pensar no crescimento da China, no governo do Donald Trump, no problema da Venezuela, a Europa, depois que a Inglaterra separou-se da comunidade europeia, enfim, detalhes gerais sobre isso, né? Trazendo mais informação. Por curiosidade, né? Um dos meus genros trabalhou na Apple da Irlanda. Ele é grego e, finalmente, depois de 2 anos de Apple, ele saiu da Apple e voltou para trabalhar numa empresa na Grécia. E eu, aqui no Brasil, fiquei curioso em saber, puxa, ele vai sair da Apple, como é que será que vai ser a rescisão contratual dele? Por quê? No Brasil, nós temos o pagamento das verbas indenizatórias. Se você for mandado embora, você recebe o seu 13º proporcional, talvez as suas férias proporcionais, diferenças de salários, a multa do fundo de garantia e a guia para você movimentar o fundo de garantia caso você seja mandado embora. Se não for mandado embora, você recebe a guia para você manter o controle do que está depositado. Então, eu fiquei, naquele momento, há 2 anos atrás, curioso em saber o que será que a Apple ia pagar para o meu genro como direito trabalhista. E aí aconteceu, foi no final de junho de 2017. Aí, em julho, eu liguei para minha filha no FaceTime, conversando com ela, falei, filha, como é que foi a rescisão contratual do seu marido? Para nós aqui no Brasil, quantas pessoas imaginam que o mundo aí fora é tudo igual ao Brasil, né? Aí minha filha falou, pai, ele pediu a conta, ele recebeu o saldo de salários. Falei, só isso? Para eles, pai, é um vínculo empregatício sem grandes complementos. Falei, não tem nem 13º, não tem 13º. E férias? Não, férias também pagaram para ele já anteriormente, não tem nada de proporcionalidade. Falei, e o fundo de garantia? Ela deu risada, falou, pai, quisera eu que tivesse o fundo de garantia. Então, é uma forma de se manter atualizado, né? Principalmente, por exemplo, profissionais da área de gestão de pessoas. Interessante ter uma ideia de como funcionam algumas leis do trabalho em outros países, só para fazer comparação com o que nós temos, né? E muitas vezes para valorizar a empresa onde nós estamos e valorizar algumas leis trabalhistas, né? O pagamento de horas extras, férias. O meu genro, quando trabalhou no Brasil, ele queria devolver para a empresa os 10 dias correspondentes ao abono de férias, que ele falava, poxa, me pagaram 40 dias, eles erraram. Aí eu tive que explicar para ele que não era erro, era 30 dias mais 10 em dinheiro. Ele falou, mas por que mais 10 dias? Eu falei, cara, não compete a mim te explicar, é lei. Então, isso não é igual no mundo. Então, manter-se atualizado em assuntos da sua área, esse é um exemplo que eu falei, né? Como é importante você ter essa concepção que nós temos no Brasil, certas peculiaridades nas áreas que trabalhamos, né? Não estou falando só de gestão de pessoas, nas áreas em geral, e você acompanhar movimentos, práticas de outros países para o seu crescimento profissional, para a melhoria do seu conhecimento. Fundamental isso aí. Quais são os seus planos para o futuro? Alô? Oi? Pedro, só recapitulando um pouquinho a pergunta anterior, nas suas horas de folga, eu posso nesse momento, falar dos trabalhos voluntários que eu venho a realizar? Espetacular, João, essa lembrança, porque muitas empresas hoje têm essa prática para a sociedade. Vou dar um exemplo aqui, eu não poderia falar, mas vou dar um exemplo. A 3M. A 3M tem um belíssimo trabalho de responsabilidade social, junto à cidade de Sumaré. Então, se o candidato, conforme você lembrou, na hora ele lembrar-se que tem esse envolvimento externo com trabalhos de ação social, muito legal, porque isso pode vir a calhar com aquela empresa que ele esteja fazendo a entrevista, que talvez tenha também essa prática de ação social. Aliás, eu recomendo até, João, no currículo que eu recomendo, a última observação lá nas informações finais, eu sempre oriento para que se informe
se aquele candidato pratica ação social, para colocar no currículo, porque isso chama a atenção das empresas. Mostra, assim, uma pessoa predisposta a esse relacionamento social, ajudar pessoas, participar de campanhas, né? Isso é muito legal para a imagem do candidato, né? E aí vem, quais são os seus planos para o futuro? É aquela eterna forma de responder, né? Estou trabalhando, estou estudando, quero continuar estudando, assim que completar o meu curso superior, quero ingressar num MBA ou numa pós-graduação, ou entrar num curso de idiomas, ou melhorar o idioma, ou melhorar o meu aprendizado em informática, ou aprender, por exemplo, o SAP, que é um sistema super requintado, né? O meu filho agora está fazendo um treinamento, a empresa não exige dele, mas ele achou por bem conhecer o SAP, então está fazendo um curso sobre o SAP. Então é fantástico isso, mostrar que o candidato está em movimento, ele está trabalhando, está estudando e tem uma visão futura de continuar estudando para buscar cada vez mais ampliação dos seus conhecimentos. Por exemplo, fazendo propaganda do João, né? Não, eu quero fazer alguns cursos, a JR Consultoria oferece cursos belíssimos, importantíssimos, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, tudo isso conta e eu quero fazer alguns deles. Então, é um exemplo de respostas muito bem aceitas e muito bem colocadas. Essa pergunta é perigosíssima, hein? Como é ou foi seu relacionamento com seu superior hierárquico? Cuidado, hein? Aquele exemplo que eu falei das empresas que estão instaladas na região, pior ainda, porque quem garante que aquela pessoa que está ali entrevistando não conheça o seu superior hierárquico? Não conheça, não faça parte da família, que faça parte dos amigos, que namore a pessoa, enfim, tem que ter um cuidado ao falar do seu superior hierárquico, porque ele pode ser conhecido pelas outras pessoas. Então, isso passa novamente uma imagem de rancor, de ódio, de desprezo, de não valorizar aquele relacionamento. Cuidado ao falar mal do chefe. A proposta minha de resposta é sempre por volta de: olha, eu estou saindo não por causa do superior hierárquico, eu quero sair porque eu estou em busca de novos horizontes, novas perspectivas para a minha carreira. Se fosse para ficar com o meu superior, eu ficaria tranquilamente, porque é uma pessoa aprazível, agradável, que me apoia. Então, no fundo, você está querendo passar com o carro em cima do teu superior hierárquico. Mas não pode falar isso. Isso aí desgasta a imagem do candidato durante a entrevista. Por que você quer trabalhar conosco? Eu me lembro que uma empresa que eu entrei em 2000, ela não tinha site. Então, eu tive que aprender ali na base de pesquisa, de revista, na entrevista, quando eu fiquei na recepção, eu fiquei ouvindo comentários da recepcionista sobre os negócios. Aí eu descobri qual era o ramo da empresa. Porque o nome da empresa era de difícil entendimento sobre o ramo de atividade. Hoje, se você conseguir saber qual é a empresa que está lhe convidando, ou a empresa que está anunciando uma vaga, uma posição, e havendo esse nome da empresa, procure o site. Veja o site, procura ver lá notícias da empresa, produtos que fabrica ou serviços que oferece. Isso é fundamental para que você possa chegar na entrevista e ter argumentos para responder a essa pergunta. Então, por exemplo, por que você quer trabalhar conosco? Porque eu sei que vocês são uma empresa organizada, uma empresa bem estruturada, que tem funcionários satisfeitos, motivados, que fabrica produtos conceituados ou oferece serviços de muita qualidade. E para mim vai ser um orgulho poder trabalhar com vocês. Agora, o que não pode fazer é: por que você quer trabalhar conosco? Porque sim. Porque é legal, né? Porque vocês estão oferecendo um cargo legal, eu acho bom para mim, eu tenho um salário bom. Para com isso. Nesse momento é hora de você jogar confete e agradar a empresa onde você está fazendo a entrevista, caso você saiba qual é a empresa. Porque muitas vezes você atende um convite de um headhunter e você vai saber qual é a empresa só na última entrevista com o headhunter ou com o diretor da empresa. Então, você tem que ter muita astúcia nesse momento para não falar de você próprio, mas encantar a empresa para a qual você quer trabalhar. Quero fazer alguma pergunta? Existem várias perguntas a serem feitas. Eu diria algumas que não devem ser feitas.
Qual é o salário? Qual é o sindicato, hein? Qual é o mês da convenção da database? Vocês fazem compensação de feriado? Pelo amor de Deus, pô, são perguntas que não podem ser colocadas. A gente, lógico, nós queremos saber isso da empresa, mas é melhor esperar o entrevistador falar sobre isso do que você passar uma imagem de... Imagina, tem compensação de feriado? Será que você passa uma imagem de folgado? Você não está nem trabalhando, já está pensando em compensação de feriado? Ou qual é o sindicato? O que é isso? Por que esse interesse, né? Então, fazer alguma pergunta, você pode falar... A empresa é uma empresa nacional, ela começou aqui na região, onde fica a matriz, quais são os produtos mais rentáveis, qual é o produto que é o carro-chefe da empresa, vocês têm filiais de venda, tem filial, que locais que estão instalados, que bacana, pô, muito legal, legal mesmo. Qual é o segmento da empresa? É metalúrgica, é comercial, é químico, coisas desse tipo, mais lights. Na verdade, Pedro, tem que fugir do óbvio, né? Acho que tem que focar na parte de crescimento da empresa, justamente isso. Exatamente. O cara pretende ampliar sua atuação no Brasil ou no exterior. Então, se você estudou um pouquinho a empresa antes, que eu acho que é o ideal, se você souber a empresa que você está concorrendo, dá uma estudada na empresa para que você tenha argumentos mais solidificados com relação ao conhecimento da empresa. Exatamente. E nada de fazer perguntas do seu interesse próprio. Passe isso pensando na sua carreira, pensando na empresa, na potencialidade que vai ser aquela empresa para o seu trabalho, né? Quanto você quer ganhar? Essa é uma pergunta, é a última pergunta, e exige muita prudência. Por exemplo, existem empresas que pedem para você mencionar no currículo qual é o seu salário atual e qual é a sua pretensão. A minha recomendação, o meu pensamento, a minha ideia, por experiências outras que já tive na minha carreira, eu tenho que ter muito cuidado. Então, você, quando for responder isso, não se exceda além de 30% do que você ganha. Eu ganho 2. Eu quero 2.500, 2.600. O que não pode, você se candidatar para uma vaga que está oferecendo 2.000, aí você chega na entrevista e fala, eu quero ganhar 4.000. Aí o entrevistador fala, bom, infelizmente, então, nós vamos ter que parar aqui, porque a nossa faixa salarial é 2.000. Aí você olha para ele e fala, mas eu aceito. Pô, você pediu 4.000 e aceita 2.000? Então, tem que ter cuidado. Então, é muito mais interessante você pedir um pouco mais, 30% a mais do que você ganha, saber quais são os benefícios que a empresa oferece, porque isso é um ganho, isso é uma despesa que você vai ter a menos, né? Imagina você trabalhar numa empresa que lhe ofereça um convênio médico hospitalar, um convênio odontológico, uma cesta básica, uma bolsa de estudos, tudo isso conta pontos, um plano de previdência privada. Tudo isso você deixa de gastar para ter esses benefícios. Então, de repente, o teu salário pode ser um pouco melhor do que você ganhava no seu último emprego, mas com uma melhoria sensível no ramo dos benefícios. Benefícios hoje é espetacular, né? PLR, bônus. Então, tudo isso tem que ser pensado. E não somente caprichar, eu quero ganhar 4, 5, 80% a mais. Isso aí não vai dar em nada. Vai ser prejudicial para o candidato. Certo, João? Pedro, o candidato ele tem que ter um número nessa pergunta ou dá para se esquivar de um valor específico? Primeiro ponto, João, o candidato tem que ir para a entrevista esperando que a empresa fale para ele qual é o salário, para ele não se expor. Então, a melhor prudência é, olha, esse cargo nós estamos trabalhando, queremos contratar, o nosso salário oferecido é tanto, temos os seguintes benefícios, aí você, como candidato, vai capitalizando aquelas informações. Agora, vamos imaginar a empresa que não faz nada disso. A empresa faz a entrevista e fala, qual é a sua pretensão salarial? Aí ele tem que pensar, poxa, se ele é um assistente, se ele é um supervisor, se ele é um coordenador, um gerente, um diretor, ele tem que ter uma ideia aproximada de como anda o mercado. Então, é aquilo que eu disse, né? Não se exceder numa pretensão acima de 30% do que ele ganha. Porque 30%, ele pode ser surpreendido com uma oferta um pouquinho maior ou uma oferta um pouquinho menor
mas que pode ser compensada com benefícios palpáveis. Então, ele não pode ficar querendo, eu digo brincando, viu, João? Não pode querer tirar o pé da lama nesse momento aí. Esse momento é um momento de capitalização, né? E vem agora, dentro da entrevista, alguns pontos fortes que são observados pelo entrevistador, pela psicóloga, no momento da seleção de pessoal. O primeiro ponto que é observado quando se vê o currículo, quando se faz a entrevista, estado civil e penal. Então, nada contra quem é casado, separado, desquitado, mas, sabe, não fazer uma apologia ao seu estado civil e penal. Ser discreto, não dar muito realce, casei, separei, para com isso. Então, informe o que aconteceu, informe a sua realidade, sem grandes apologias, né? E a parte penal é evidente, né? Se a pessoa tem processo, se teve problema de prisão, não é uma coisa comum de acontecer. Outra, carreira profissional. Isso pega muito hoje numa entrevista. Candidatos que pularam de empresa em empresa em curto espaço de tempo. Eu falo sempre em sala de aula, fica naquele pinga-pinga, né? Aí você fala, mas por que você mudou de empresa de 3 em 3 meses? Aí a pessoa fala, porque essa última empresa agora que eu estou trabalhando fica do lado da minha casa, é muito mais fácil para trabalhar. Pô, o profissional não pode ter essa preocupação com distância. O profissional que quer trabalhar, fazer uma carreira e ter um sucesso, ele tem que trabalhar onde a empresa estiver e ele vai ter que se estruturar para ir e voltar, né? E na carreira profissional tem gente que fala, porque eu fui ganhar R$100 a mais. É muito melhor, para com isso. Então, isso hoje é complicado, porque passa uma imagem de muita instabilidade, de muita insegurança. O entrevistador poderá pensar, puxa, se ele ficou pingando de empresa para empresa, quem garante que ele não vai fazer isso conosco também, se surgir uma nova proposta? Então, cuidado com essa mudança constante de empresa, né? Atributos físicos. Nada prejudicial, mas geralmente para alguns cargos, para algumas atividades da empresa, é observado com mais rigor, né? Pessoal que trabalha, por exemplo, no almoxarifado, na produção, na manutenção, é previsível que se espere que o candidato tenha uma compleição física mais apropriada para poder transportar, levantar peso, carregar equipamentos. Acontece, dentro de uma empresa é normal isso aí, né? Então, isso não é desclassificatório, mas ajuda no processo de julgamento do entrevistador perante aquele candidato. Atributos psicológicos é aquilo que o entrevistador vai observar com o nervosismo, a gagueira, a timidez, a introversão, a dificuldade de responder, né? O suor que vem na face da pessoa, é a impaciência, a inquietude da pessoa. Então, tudo isso tem que ser pensado, trabalhado, né? E controlado para que no momento da entrevista não seja aparente, né? Por exemplo, eu diria, numa dinâmica de grupo, muitas dinâmicas, eu não sou psicólogo, sou administrador, né? Muitas dinâmicas começam da seguinte forma, a psicóloga olha para os candidatos que estão ali e fala, eu quero então que cada um se apresente. Tem gente que já começa a tremer naquele momento, que fica com medo de levantar e falar de si próprio perante aquele público que ele não conhece. É complicado, porque se está buscando uma nova oportunidade, vai existir esse momento de exposição. E essa questão psicológica pode atrapalhar aí o ato de obter aquela vaga, né? Comunicação. Aí sim é complicado, né? Pessoas que alternam o uso correto da gramática com gírias, seja gírias na hora da entrevista, e o entrevistador vai imaginar, imagina esse profissional lá dentro da empresa, falando com o gerente dele, digamos que o gerente seja um alemão, um japonês, um coreano, né? O ano passado, eu sou obrigado a contar, o ano passado eu estava dando aula numa faculdade, era mês de maio, eram 10h05 da noite, sala tinha 80 alunos. Estava escrevendo alguma coisa na lousa, aí um aluno falou, professor, peguei, virei, era lá no fundo, no meio do corredor, assim, a última carteira no final do corredor. Falei, pois não, o senhor vai dar aula até o final da aula hoje? Falei, peraí, eu sou professor e sou profissional da faculdade, eu tenho horário para cumprir. Falei, minha aula termina 10h35. É verdade, João, que como a faculdade fica em Limeira, dificilmente, que os diretores saibam, dificilmente eu termino 10h35.
mais umas 10h30, 10h28 e tal, né? Falei, não, eu vou seguir o horário na medida do possível. Por quê? Não, porque eu tenho um compromisso aí, eu vou vazar. Falei, você vai fazer o quê? Eu vou vazar. Aí fiquei sem graça, falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, não, tudo bem. Virei, continuei escrevendo, e aí me veio aquela dor na consciência. Eu falei, meu Deus, o que ele quis dizer com vazar? Aí eu olhei para a janela, falei, será que foi alguma bala perdida que acertou ele no estômago? Não. Falei, meu Deus, é pior, é diarreia. Olhei para trás, olhei para frente lá, vi lá atrás, o colega do lado mostrou a cadeira vazia, falou, ó, ele já vazou. Agora, imagina você trabalhar na Hyundai, tá lá o teu gerente é o Kim Jong-jing, falou, Kim, 5h30 eu tô vazando, hein? Como é que fica isso? Ou na entrevista, o entrevistador fala, posso demorar mais alguns minutinhos, porque surgiu um compromisso aqui, você espera um pouquinho? Não, vai logo então, porque senão eu vou ter que vazar. Complicado, né? Então, nós achamos muito curioso a gíria que é usada, né? Uma vez na faculdade, uma aluna falou para mim de 2 alunos que estavam dando tapa na cabeça do outro. Falei, o que é isso aí? Ela falou, estão em crush. Falei, crush? Eu achei que era o que veio antes da Fanta. Na verdade, eles estavam num período de namoro, ali brincando, estavam se aproximando. Então, são gírias que são criadas constantemente, né? Então, nós temos que ter um cuidado. Não sou contra falar a gíria, mas use no momento certo, no local certo, com pessoas certas. Dentro do ambiente profissional, já começando com a entrevista, nós temos que evitar essa exposição. Trabalhando, evitar a exposição com gírias na fala e na escrita. É complicado, queima a imagem de um profissional, né? E na entrevista, pior ainda, né? O candidato acaba sendo prejudicado por causa disso, né? Apresentação pessoal. Houve um tempo antes da globalização que não havia muita ênfase à questão da apresentação pessoal. Hoje, durante os processos de entrevista, o que nós recomendamos é que o candidato, independentemente da vaga para a qual ele se candidate, seja homem, seja mulher, vá preparado e vá na melhor forma possível. Não precisa comprar terno, comprar roupa, vestido, nada disso. Mas põe uma roupinha bonitinha, bem apresentável, dá um trato no cabelo, na barba. Eu brinco muito com os meus alunos que eu falo, os homens tomar um banhinho, passar um avanço, né? Então é brincadeira, né? Mas nós temos que ter um cuidado com a nossa forma de se apresentar, né? As mulheres, eu sempre digo, né? Cuidado com roupas muito justas, decotadas, muito curtas, né? Isso não leva a nada, né? Isso até prejudica a imagem do candidato, né? Então, cuidado com o tipo de roupa, aparência que você terá na hora da sua apresentação. Faça o melhor possível dentro da sua possibilidade, sem exageros, mas pense nisso. Isso conta muito ponto hoje. Adequação ao cargo proposto. Quando o entrevistador está ali atendendo o candidato, ele está automaticamente imaginando aquele candidato para a vaga que está aberta. Muitas vezes nós fazemos uma projeção do candidato, imaginando ele trabalhando naquela área onde a vaga foi aberta. Muitas vezes você chega à conclusão que aquele perfil do candidato não tem nada a ver com a área. Ou ele é muito de luxo, ou ele é muito pacato, muito discreto. Então, você tem que pensar nisso. Então, a adequação ao cargo proposto é conciliar conhecimentos, habilidades, formação universitária, carreira profissional, o jeito dele de ser, para saber se ele vai dar certinho para aquela vaga, se os conhecimentos que ele traz são importantes para exercer a função e se ele fisicamente, do jeito que ele é, do jeito que ele se comporta, se ele vai se adequar finalmente lá na área de trabalho. E a última que eu destaco é o raciocínio, a forma como os candidatos interagem na entrevista para apresentar respostas para informações, cálculos, trabalhos ligados a idiomas, né? O raciocínio rápido, correto, nada de precipitado, mas raciocínio ponderado que mostre que a pessoa pensa, reflete e que tem personalidade e capacidade para responder, para trazer alternativas, soluções para as perguntas feitas. O momento da entrevista, importantíssimo, né? Responda todas as perguntas. Evite demonstrar dúvidas e gaguejar. Fale com confiança. Você tem que fazer a entrevista olhando para o entrevistador, né?
Tenha um olhar firme e decidido, não de reprovação do entrevistador, não de intimidação, mas com o objetivo de você acompanhar o que ele está expondo, o que ele está falando, para você não perder uma palavra do que ele está falando, para você poder respondê-las no momento certo, na hora certa. Então, não fique olhando para o lado, para baixo, para cima, como muitos alunos, por exemplo, fazem em dia de prova, né? Olha para o teto. Às vezes eu fico olhando, falando, mas será que as respostas estão lá no teto, né? E tem candidato que você está entrevistando, ele fica lá, não, porque... Tá. E olha para baixo, olha para o lado, olha para cá. Brincadeira isso, é o momento da entrevista, é o momento da capitalização daquele grande momento. Olhe para o entrevistador com educação, com interesse, absorva as palavras que ele fala e produza ali naquele momento as respostas de uma forma pacata, coerente, com personalidade. Mostre-se disposto a novos desafios. Aí eu diria o seguinte, existem às vezes perguntas que são feitas que é para testar o candidato. Às vezes o entrevistador fala, você aceitaria transferência para uma outra cidade? Você pode trabalhar em hora extra? Pense muito sobre essas perguntas, porque muitas vezes isso não vai acontecer. É só uma forma de ver como você se comportaria trabalhando na empresa se surgir um assunto relacionado a isso. Então, mostre-se disposto a falar, não, evidentemente, eu estou trabalhando, quero vestir a camisa. Então, à medida que surjam desafios como esse, vamos discutir, vamos analisar e chegar a uma conclusão que seja boa para todos os dois lados. O que não pode na hora falar, não, de jeito nenhum. Não, eu só vou trabalhar aqui, não quero mudar, não. Não, e hora extra também não vou fazer, não, porque ninguém é de ferro, eu tenho minha vida particular, para com isso. Então, mostre-se disposto a discutir aquelas perspectivas, aquelas possibilidades, embora eu diga que isso não é uma coisa constante de acontecer, né? Não minta. Se não souber alguma coisa, diga, não sei. É muito desagradável. Há 3 anos atrás, João, eu estava trabalhando na contratação de um engenheiro para uma empresa da região e a empresa exigia que aquele candidato tivesse inglês fluente, porque a matriz ficava lá na Inglaterra. Então, eu recebi vários currículos e veio esse currículo desse candidato. Estava lá no idioma inglês fluente. Falei, puxa, maravilha. Engenheiro, uma boa faculdade da região, uma boa experiência. Chamei o candidato. Então, imaginem o seguinte, eu segurando o currículo, vou pegar aqui minha agenda, segurando o currículo aqui, fazendo as perguntas. Aí, na hora exata do inglês, nós, pessoas que fazem entrevista, eu tenho sempre uma frase montada em inglês, né? Então, eu estou entrevistando em português, no meio fala well, sempre tem que ter well, né? Aliás, esse cara é muito importante nos Estados Unidos, porque ele vive na boca de todo mundo lá, well, né? Então, eu cheguei e falei, well, tell me about your experience like an engineer. Tá? Foi aquela quebra da entrevista em português, falei, bem, então me fale um pouco da sua experiência como engenheiro. Ele parou, ficou me olhando, vou lembrar, o currículo escrito em inglês fluente, que eu havia recebido pelo correio. Ele falou, por que você parou de falar português e falou inglês? Falei, porque a vaga exige o inglês, né? E você tem inglês fluente, eu achei melhor testá-lo para você responder em inglês. Ele falou, mas quem falou para você que eu falo inglês? Falei, não, ninguém me falou, está no seu currículo. Pessoal, ele tirou o currículo da minha mão, fez assim, puxou, olhou, não foi eu que escrevi isso aqui, não. É mentira isso, não foi eu que escrevi. Quem que escreveu, João? Até agora eu não sei, porque se ele que mandou o currículo para mim, será que foi o inimigo dele que pegou o currículo e colocou no correio? Foi desclassificado, né, João? Porque ele tinha colocado no currículo uma habilidade que ele não possuía, acreditando que ele não seria inquirido na hora da entrevista sobre isso. Então, é complicado, né? Então, nós temos que ter coerência naquilo que colocamos no currículo, que tenhamos dados inseridos para os quais nós tenhamos condições de falar, de abordar, de comentar e justificar. Agora, mentir queima realmente o filme do candidato, né? Aí vem a parte um pouco mais de humor, mas, ao mesmo tempo, são de recomendações importantes. Durante a entrevista, nunca. Então, tudo que eu vou falar agora, imagine a palavra inicial, nunca. Masque chicletes, balas. Imagina você entrar numa entrevista, a professora Mariângela é a diretora de recursos humanos, estou lá fazendo a entrevista, chego mascando chiclete, chupando uma bala, brincando. Quem é que vai gostar disso? Então, por exemplo, tem gente que fala, eu estou chupando bala porque é para melhorar o hálito, né?
Pessoal, chegue mais cedo na entrevista, vai até a toalete, faz um bochecho, faz uma limpeza de dente ali, escove os dentes também de vez em quando, é importante. Né? Agora, chegar mascando chiclete, chupar bala, brincadeira, quem é que aguenta? Segundo, jamais atenda o celular. É uma epidemia hoje, ninguém vive mais sem o celular. Eu também não vivo. Só que, é que nem o João sabe, nós falamos aqui antes do iniciar o trabalho. Eu desliguei o meu celular para fazer essa live. É muito desagradável você estar fazendo um trabalho, toca o celular, você vai atender. Então, imagine uma cena numa sala de entrevistas, o candidato olhando para o profissional, toca o celular, o entrevistador olha, acho que é o seu celular. Ah, só um minutinho, e fica lá conversando, falando que vai no supermercado, que ele não vai demorar, que o trânsito... Para com isso, imagina, perdeu. Como diz a gíria que eu falo que tem que ter cuidado, perdeu, Playboy. Então, cuidado. Quando for para uma entrevista, desligue o celular para não ter problema. O que é meia hora sem celular? Pelo amor de Deus, é a sua vida sendo discutida ali. Terceira, olha as gírias de novo. Cuidado. Chegar na entrevista, aí, mano, como é que vai? Tá retado? Para com isso. Então, fale o linguajar comum, normal, né? Não gesticule muito. Eu brinco muito. É a síndrome do Silvio Santos. Oi, mas você... Né? Não, porque eu quero trabalhar aqui na empresa depois. Para com isso. Quem é que aguenta ver alguém mexendo mãos, mexendo pernas, se ajeitando na cadeira? Põe o braço na lateral da cadeira, põe no colo, cruza. Pare de gesticular. Sente-se adequadamente na cadeira que lhe for confiada e inicie o debate ali com muita moderação. Evite falar alto, evite rir muito alto. Ninguém gosta, imagina, parece que você está com o microfone na boca, né? Então, fale com moderação, fale com educação, com categoria, mas não precisa falar alto e nem rir alto, né? Essa aí é terrível agora, hein? Me faz lembrar de Raul Seixas, né? Jamais use óculos escuros. Ah, mas professor, e se eu tiver conjuntivite? Você nem vai na entrevista, você liga dizendo, eu estou com conjuntivite, porque você pode transmitir isso para o entrevistador, pior ainda, né? Agora, não tem nada no olho e não quer largar o celular, pelo amor de Deus, isso aí é um passo para a desclassificação, né? Não pode ter esse tipo de coisa. Nunca use o nome de terceiros para forçar uma amizade ou simpatia. Olha, João, vamos dar uma chance aí, vamos convidar a professora Mariângela para um treinamento, que eu gosto muito dela, ela é bacana, apesar de ser palmeirense, mas menos mal, porque ela podia ser corintiana, então ela é uma pessoa bacana. Para com isso, imagina numa entrevista, você falar, eu tenho um amigo que trabalha aqui, ele fala muito bem da empresa, é só amigo dele, é amigo meu, é a tal pessoa. Para com isso. Você está forçando o entrevistador, de repente, a querer tomar uma decisão porque você é amigo de alguém lá da empresa. Isso não é muito legal, não. Não coloque seus pertences ou os braços sobre a mesa do entrevistador. Tem gente que chega, a primeira coisa que faz é colocar a bolsa em cima da mesa do entrevistador. Ou colocar os braços e ficar assim, ó. Não, pois não, fica quase perto do entrevistador lá, querendo ouvir o que ele está falando. Sente-se na cadeira que lhe for confiada, como eu disse agora há pouco, e aguarde a entrevista e permaneça adequadamente sentado, com os seus bens posicionados ao seu lado ou no chão do lado do pé da cadeira. Nada de usar a mesa do entrevistador. Nunca mexa na mesa do entrevistador. Tem gente... Eu estou falando isso, pessoal, porque isso são relatos meus de experiências que eu tive na minha vida com candidatos. Tem gente que chega na sua entrevista e vê lá na mesa um porta-retratos de crianças. Então, eu já peguei gente chegando para a entrevista, eu chegando para fazer entrevista, o candidato olhando o porta-retratos, falando, nossa, que lindos, hein? Seus filhos são maravilhosos. Aí você tem que falar, peraí, cara, essa sala não me pertence, eu estou usando emprestado. Essa mesa aí é do outro gerente, lá não tem nada a ver comigo. Mas o cara quis fazer gracinha, né? Mexer, levanta para ver os quadros na parede. Não pode fazer isso aí. Não pode ter essa amizade excessiva nesse momento de entrevista. Nunca demonstre desânimo e frustração de achar que aquela vaga, essa vaga é tão difícil, acho que não vai ser para mim. Puxa, estou procurando emprego há tanto tempo, mas eu não estou tendo sorte. Será que eu vou ter felicidade agora nessa vaga? Estou precisando tanto. Para com isso, ali não é um muro de lamentações. Isso irrita até o entrevistador de ver esse choro, né? Nunca fale mal dos seus ex-estágios, dos seus ex-trabalhos, dos seus ex-líderes. Já falamos um pouquinho lá do superior, né? Cuidado em falar
de estágios que você fez, que não aproveitou nada, da empresa que você trabalhou, que não foi legal, ou seu líder que era um autoritário, carrancudo. Pare com isso. Evite abordar negativamente essas experiências. Nunca permita que familiares ou amigos lhe acompanhem para a entrevista. Eu tenho que relatar aqui, eu tive um aluno de uma das faculdades que um banco que nós temos hoje no Brasil foi fazer uma divulgação de vagas durante a minha aula. Aí o aluno falou comigo no final da aula: professor, o que o senhor acha? Eu falei: eu acho que você deve ir lá, porque é uma perspectiva interessante, é um bom banco, né? Passaram 2 semanas. Lá vem o aluno de novo: professor, eu fui lá no banco, não gostei. Eu olhando para ele, sem entender nada, falei: não gostou por quê? Não, eu fiz a entrevista e a minha mãe também não gostou. Falei: a sua mãe também não gostou por quê? Porque ela foi comigo. Sua mãe foi contigo na entrevista no banco? O senhor acha que eu ia sozinho? Falei: eu acho que você ia sozinho. Não, a minha mãe que me conhece mais, ela que respondia as perguntas para o entrevistador. Falei: a sua mãe que participou da entrevista e falando de você? É lógico, professor, porque ela me conhece muito, então ela sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Falei: cara, não pode ser assim, a entrevista é você cuidando da sua vida, mostrando a sua personalidade, a sua experiência, você vendendo o seu peixe. Agora, não faça ninguém te acompanhar. O que pode ser feito é alguém ir com o carro, ficar lá no carro esperando você entrar, fazer entrevista, para te oferecer a condução. Agora, acompanhar durante o momento da entrevista é complicadíssimo, né? Nunca pergunte se a entrevista vai demorar para acabar. Você está fazendo a entrevista, no meio da entrevista você olha o relógio, só uma pergunta, posso fazer? O entrevistador, sim, viu, vai demorar muito ainda, porque eu tenho outro compromisso, tenho que sair. Você prejudica todo aquele momento da entrevista. O entrevistador está trabalhando, ele tem todo um elenco de perguntas para te fazer, para levantar informações, você está abreviando o tempo ali, passando uma imagem de impaciência que é prejudicial, né? Nunca faça piadinhas na sala de espera ou durante a entrevista. Controle-se. Se nós temos essa postura meio hilariante, com muito humor, guarde para você e use no momento certo. Tem um detalhe que eu sempre chamo a atenção. Quando nós estamos na sala de espera, volta e meia passam pessoas, cumprimentam você, cumprimentam a recepcionista e saem, fogem, somem, né? Essas pessoas podem ser colegas da sua área de trabalho. Essas pessoas podem ser o seu líder, o seu supervisor, o seu superior hierárquico que passou ali clandestinamente só para dar uma olhadinha no seu perfil. Então, cuidado, você passar alguém perto de você na sala de espera, você fazendo um piadinha, brincando com a recepcionista ou falando alto, quem está passando está observando e isso pode ser muito prejudicial para a sua entrevista. Durante a entrevista, o corpo também fala. Fique atento aos seus movimentos corporais e às expressões faciais para transmitir uma boa impressão ao entrevistador. Procure ficar sereno. Nós sabemos que a entrevista é um momento de tensão, de preocupação, de muita expectativa, né? Sobre será que eu vou me sair bem, será que eu vou conseguir essa vaga? Mas controle-se, controle os seus movimentos corporais e a sua expressão facial. É bom lembrar que os recrutadores são preparados para detectar e captar os detalhes das suas atitudes positivas ou não. Eles vão marcar na sua ficha esses detalhes que eles estiverem observando. Então, tenham cuidado quanto a isso, né? Ao terminar a entrevista, agradeça a oportunidade. Dê um aperto de mão firme, confiante, com muita educação. Agradeça por aquela oportunidade, diga que foram momentos muito importantes, que você gostou muito de conhecê-lo e que estará aguardando um novo contato dele para saber sobre a entrevista, um novo compromisso que ele queira de você. João, nós estamos chegando ao final. Agora, não sei se você quer abrir para perguntas aí. Queremos sim. Vamos abrir para as perguntas, ver se alguém tem algum comentário. Inclusive, o André fez um comentário aqui bem pertinente, com relação às características do candidato de saber trabalhar também em home office, tá? Porque você tem que trabalhar de maneira profissional, correto, Pedro? O home office hoje é uma realidade. Foi até previsto na mudança da CLT, da legislação trabalhista, em novembro de 2017. Feliz do profissional que tem essa predisposição e essa habilidade.
é uma realidade que nós já estamos praticando nessa pandemia, mas que muitas empresas já praticavam. Por exemplo, o meu filho trabalha na IBM. Ele alterna momentos lá na empresa com momentos de home office. Então, o que existe aí, o que é exigido? A consciência do profissional que trabalha no home office para desenvolver os seus trabalhos, obedecendo certinho os seus horários de trabalho, dando as respostas que a empresa precisa, respeitando e valorizando aquele momento do home office. É uma realidade e o profissional que tem essa qualidade, essa qualificação, tem, sim, grandes vantagens competitivas durante o momento da entrevista. Inclusive, eu comentei, Pedro, que numa live dos senadores, um senador apareceu sem camisa na live, né? Quer dizer, são pontos que o profissional tem que pensar como que vai aparecer, como que ele vai estar João, nesse exemplo seu, eu vejo duas grandes falhas. Primeiro, é um senador que tem que estar adequadamente vestido. E segundo, como senador, sem camisa. Quer dizer, é uma coisa que vai contra os princípios éticos da profissão que ele abraçou aí, né? Como senador, que é um nível alto, né? Acima de um deputado. Então, nós todos, enquanto trabalhamos com o home office, nós todos, aqui a Maria Ângela no home office dela lá, fazendo as aulas online, você tem que estar preocupado, você tem que estar devidamente adequado para fazer a sua aula. Vou dar até um exemplo, João. No sábado passado, eu comecei novas aulas num curso de MBA de uma região, aqui da região de Campinas, lá especificamente em Piracicaba. E amanheceu um pouco frio. Então, eu coloquei uma camisa polo, coloquei uma blusa, desci para tomar café. Aí minha esposa desceu, ela falou, você vai fazer aula desse jeito? Falei, por quê? Ela falou, a cor dessa camisa não está combinando com essa blusa. Falei, mas é online. Ela falou, não, você vai ser observado por 50, 60, 70 alunos. Tinha, na verdade, 77 alunos, João. Tive que subir, colocar a roupinha mais adequada de acordo com o gosto dela, e ela tinha razão mesmo, né? É um exemplo claro que você, no home office, você tem que aproveitar aquela possibilidade de estar na sua casa, mas não exagerar, né? Não ficar aí de shorts, bermuda, camiseta e um senador sem camisa. É um absurdo, né? Você tem que ter essa coerência, né? Pedro, bom, está aberta a pergunta. Quem quiser falar, pergunta via chat ou via microfone, pode ficar à vontade. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu vi que não estava contextualizada na sua apresentação. Quando o entrevistador pergunta para o candidato por que existe essa lacuna no seu currículo? É complicado, João. É complicado. Então, aí ele tem que ter muita prudência, porque muitas vezes a gente não sabe o motivo, mas muitas vezes pode ter sido a vontade dele não trabalhar, de ter aquele período de descanso sabático que nós falamos, né? Isso pega muito mal para o candidato. Então, ele tem que ter um bom argumento aí, né? Uma vez dando aula aqui na Faculdade de Campinas, eu respondendo sobre currículo, um aluno me fez essa pergunta. Ele disse, não, professor, porque eu fiquei, na minha carreira, teve um momento que eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Falei, por que você ficou 2 anos sem trabalhar? É que minha mãe ficou doente, como ela é aposentada, ganha dinheiro do INSS, eu fiquei em casa cuidando dela. Falei, legal, né? Em parte social, bonito isso aí. Agora, para a sua vida profissional, não pegou bem. As empresas não veem com bons olhos, João, essas lacunas. E pensa-se muita coisa sobre isso, né? Será que ele foi mandado embora? Será que ele não é muito bem preparado para o trabalho e não conseguiu emprego porque ele não é qualificado? Será que vale a pena aproveitar uma pessoa igual a essa, né? Preocupante, muito preocupante. Eu acho que uma saída para esta pergunta, como candidato, ele fala que nesse período teve a sua atividade de voluntariado em alguma comunidade, que ele continuou se aperfeiçoando com aulas do Sebrae, aulas via internet, para que ele possa mostrar que está apto e adequado àquela oportunidade. Né? Mas, claro... Bem colocado, João. A pessoa mostrando esse resultado, ele passa uma imagem de que foi buscar mais qualificação ou que praticou atos de ação social que fazem muito bem para a sociedade, né? O que não pode é ele não ter argumentos para justificar aquele espaço em branco no seu currículo. Ele tem que dizer alguma coisa que justifique. Sem dúvida. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Pois não, professora.
Alguns candidatos sempre questionam se esses apontamentos devem reproduzir exatamente o registro em carteira que se tem, ou se eles podem trazer alguma informação como essa de uma atividade voluntária, uma atividade extra, e que pode suprir essa falta, fechar essa lacuna. É possível ou tem que ser tudo em registro em carteira? Eu fico até assim meio mole quando ouço a professora Mariângela falar, devido à sua competência, à sua elegância, né? Essa pergunta, professora, ela é muito sugestiva, porque eu vou complementar dizendo o seguinte: existem candidatos que especificam no seu currículo cargos imaginários que contrastam com os cargos que estão lançados na carteira profissional. Vou dar um exemplo, né? De repente, a pessoa é um assistente financeiro registrado em carteira e coloca lá no currículo supervisor de finanças. Aí você pega a carteira profissional, olha o currículo e fala, mas por que essa diferença? Ah, porque eu exerci essa função. Mas está registrado? Não. Então você não pode colocar o que não está registrado. Você vai estar em desacordo com o que o registro profissional seu aparece. Então, quanto a isso, professora, nós temos que tomar um cuidado em reportar no currículo exatamente o que a carteira profissional estampa. O que pode ser feito na entrevista é explicar, olha, meu cargo é assistente financeiro, está na carteira, mas eu venho executando funções de nível melhor, embora a empresa ainda não tenha corrigido plenamente. Vou dar um exemplo que aconteceu também o ano passado numa faculdade, falando de cargos e salários. Uma aluna lá perto de Limeira falou, professor, eu trabalho numa empresa que fabrica e vende cerâmicas. Falei, pois não. Então, eu trabalho na área de vendas. E o que tem? Então, eu queria ver com o senhor a questão do cargo, porque lá na minha área, todos nós somos auxiliares de escritório. Falei, todos nós quem? Eu, meu chefe, a secretária, o assistente. Falei, mas o que tem? Não, todos nós somos auxiliares de escritório. O senhor acha que eu devo colocar no meu currículo como assistente administrativo? Falei, não. Você é assistente, você é auxiliar de escritório, que está em carteira. Mas eu faço o mesmo trabalho que o assistente. Falei, então você tem que esperar a empresa corrigir isso e anotar esse novo cargo na sua carteira. Agora, aqui entre nós, né, Mariângela e João Batista e os colegas, isso é uma propensão a um risco trabalhista da empresa, né? Imagina você ter um chefe de vendas ganhando lá 5, 6, 7 mil, registrado como auxiliar de escritório. Então, a empresa, ela é infelizmente lamentável. Mas a sua pergunta é muito interessante e o candidato deve especificar no currículo exatamente o cargo que ele tem registrado na carteira. Se for diferente, ele tem que aproveitar o momento da entrevista para explicar, comentar, falar, né? Dizer a situação que a empresa passa, que o cargo dele não foi corrigido, então, dessa forma, né? Sem exagerar. Perfeito, Pedro. Pedro, queria agradecer a tua participação, né, em mais essa live que nós promovemos, agradecer a participação de todos os colegas que estiveram conosco. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo o aprimoramento, ainda mais nessa época de pandemia. O ensino EAD veio realmente para ficar. Nos Estados Unidos ele já é realidade há muito mais tempo que no Brasil. Então, o objetivo nosso é realmente estar nesse caminho do aprimoramento, né? A professora Mariângela amanhã vai estar conosco às 15 horas. Quem tiver interesse em fazer inscrição, é só entrar no site ou solicitar a página para inscrição. Vai ser sobre... É o Simpla também, né, João? Vai ser pelo Simpla, o mesmo formato. Sobre a Revolução 4.0 e os seus impactos na liderança. Excelente tema. Estarei aqui presente assistindo, hein? Porque, na verdade, o novo líder precisa ter novas habilidades. Então, é fundamental que a gente esteja preparado para isso. Então, queria agradecer a todos. Nós passamos um pouquinho do tempo. Eu vi que a maciça maioria continuou, então, que realmente agradou. Então, muito obrigado, Pedro, Mariângela, André, todos que estiveram presentes. A Alessandra da Guetta está aqui também. E um abraço a todos e muito obrigado, viu, pessoal? Eu queria agradecer também, João, agradecer a todos, a professora Mariângela, a todos. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, valeu. Até amanhã, Mariângela. Até amanhã. Pedro, só que a Janaína está falando aqui, saudades de suas aulas. A Janaína de Limeira. É a Janaína de Limeira? Vê se é a Janaína de Limeira. Janaína Cristina da Silva.
a melhor aluna do meu semestre do ano passado, que ganhou um livro meu porque é uma menina maravilhosa, uma excelente pessoa e é uma aluna classe nota 10. Obrigado, Janaína, pela presença aí. Ótimo, muito obrigado a todos. Uma boa quarta-feira a todos. Um abraço, tchau, tchau. Obrigadão, valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.